Olá, sou Ed Fogaça. Quero passar hoje duas dicas importantes para vocês com relação ao posicionamento do instrumento na hora de tocar. A primeira dica diz respeito a eu tocar em pé, como eu devo posicionar o instrumento. Primeiro ponto, corrigir a altura da correia, não deixar, se ela estiver muito baixa, encostando aqui, eu tenho que levantar um pouco, digo a boquilha, né? Encostando, eu levanto um pouco, por quê? A boquilha tem que vir naturalmente na minha boca. Feito isso, está com a altura da correia correta. Então, eu não devo tocar em pé com os ombros, com a coluna torta, digamos assim. Coluna reta. Sempre coluna reta. Se você tiver algum problema com a coluna, você pode comprar aquela correia que é parecida com um suspensório, onde o peso fica nos ombros do instrumento. Porque o peso do instrumento, nesse caso dessa correia simples, tem que ficar no pescoço. Se você tem problema de coluna, use aquela correia que o peso do instrumento fica todo nos ombros. Como também para crianças, também é importante que elas usem essa correia que coloca aqui sobre os ombros todo o peso do instrumento. Então, se eu for tocar de frente com o instrumento na frente, eu posiciono dessa maneira. Eu não levo o instrumento com o polegar da mão direita. A mesma maneira, se eu for tocar com o instrumento de lado, eu posiciono aqui. Às vezes, precisa de um pequeno ajuste na altura da correia para que você consiga tocar com mais comodidade. Então, fiz isso. Não também levar o instrumento com o polegar. Você pode acabar machucando aí a musculatura, como também ter problema no tendão do dedo por ficar praticamente segurando o instrumento com o dedo. Não é essa maneira correta de você posicionar um instrumento. Claro, dentro de uma performance, você está tocando, você pode mexer com o instrumento, mas esse caso eu estou falando de ficar o tempo todo com o instrumento para frente. Não precisa, deixe que o instrumento venha até seu corpo. Ele chega mesmo na frente como do lado. Tá ok? E agora a segunda dica é com relação a tocar sentado. Sentado não tem grandes segredos para tocar o saxofone. Claro, coluna sempre reta, ombros relaxados. Se eu posicionar um instrumento ao lado do meu corpo para tocar, eu deixo que ele venha naturalmente para trás. E não devo levar o instrumento para frente com o polegar da mão direita mais uma vez. Eu deixo que o instrumento venha naturalmente. Se precisar, eu regulo a altura aqui da correia para que eu tenha um bom posicionamento da minha embocadura. Nessa posição, com o saxofone ao lado do meu corpo, eu posso encostar na cadeira, desde que fique numa posição relaxada e mantenha a coluna reta. No caso do instrumento ficar na minha frente, entre as pernas, eu sento um pouquinho mais da metade em diante da cadeira, para que o instrumento venha até o meu corpo e, novamente, não devo levar o instrumento para frente com o polegar da mão direita. Eu deixo que o instrumento venha até meu corpo naturalmente. Regulo a altura da correia para que eu tenha um bom posicionamento da embocadura. Esses pontos são bem importantes. Há um outro hábito bastante ruim, principalmente com os alunos que tocam saxofone alto. Quando eles tocam com o instrumento na frente, eles costumam apoiar o instrumento na cadeira, deixando a correia livre. Isso não é bom. É melhor acostumar a tocar sentando um pouco da metade da cadeira em diante e deixando que o instrumento venha até o corpo, deixando o peso na correia. Então esses pontos são bem importantes. Tocando em pé ou tocando sentado, é importante sempre estar verificando se tem algum problema de estar levando o sax para frente ou não, porque isso vai mexer na embocadura e você ou vocês podem ganhar aí uma tendinite sem querer, tá ok? Um abraço e até a próxima.